A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir hoje aqui no Jornal da Educação. O FRN registra mais de 25 mil matrículas no semestre letivo 2020.2. Sobre o início das atividades acadêmicas da instituição, entrevistamos aqui no estúdio o presidente do Adurne Sindicato, Wellington Duarte. Falaremos de assuntos relacionados aos desafios da categoria docente frente à nova realidade do ensino remoto em período de pandemia. Professores da rede estadual afirmam que somam aulas presenciais após vacinação em massa contra a Covid-19. Justiça confirma a decisão do MPF de arquivar representação de reitora da UFERSA contra estudante. Professora e pesquisadora do Departamento de Ecologia da UFRN recebe prêmio de entidade internacional. Você confere esses destaques a partir de agora aqui no Jornal da Educação. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Devido à pandemia da Covid-19, a UFRN suspendeu o período 2020.1 em março, realizando um semestre piloto, seguido da retomada das atividades do semestre regular no formato remoto, com a possibilidade de oferta de componentes práticos de forma presencial, desde que aprovados pelas instâncias universitárias competentes e asseguradas as condições estabelecidas no protocolo de biossegurança da UFRN. Dessa forma, dando seguimento ao calendário, em novembro de 2020, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, aprovou por unanimidade de votos a realização do período 2020.2 de 18 de janeiro a 30 de abril de 2021. Nessa perspectiva, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte iniciou na última segunda-feira as atividades correspondentes ao período letivo 2020.2. A Pró-Reitoria de Graduação registrou mais de 25 mil matrículas, quantidade semelhante aos períodos anteriores e com perspectiva de aumentar, considerando que os estudantes ainda podem realizar matrícula e matrícula extraordinária. Além dos mais de 25 mil matriculados na graduação, também houve registro de 5.170 estudantes matriculados na pós-graduação e 1.295 alunos nos cursos técnicos. Na avaliação da pró-reitora de graduação, Maria das Vitórias de Sá, enquanto o quantitativo de solicitações de matrículas em 2020.2 segue a média da quantidade de discentes matriculados nos períodos letivos anteriores, demonstrando interesse dos estudantes em seguir com as atividades acadêmicas. Nós já temos matriculados mais de 25 mil estudantes para 2020.2. Ainda teremos um aumento nesse número porque o processamento da rematrícula vai acontecer hoje, na sexta-feira, e teremos também ainda a possibilidade da matrícula extraordinária, né? Esse é um número normal para esse período. Em 2020.1, nós tivemos 28.474 estudantes matriculados, então a gente entende que esse número para 2020.2 ele ainda vai acontecer, né? Ele ainda vai se aproximar aí desse quantitativo, né, de 28 mil estudantes. Tem um recado muito importante a ser dado para o aluno que ingressou agora em 2020.2, o nosso aluno calouro, né? Ele precisa confirmar vínculo no seu curso. A confirmação de vínculo que é feita pelo SIGA, então no site sisu.frn.br ele encontra os caminhos, ele vai chegar em como confirmar o vínculo, e ela precisa ser feita. Ela é feita de forma virtual pelo próprio estudante e ela precisa ser feita até o dia 22 de janeiro. As vagas não ocupadas, aqueles estudantes que não confirmarem vínculo, terão a sua vaga cancelada. E aí nós chamaremos novos estudantes
nós temos mais 2 listas, né, de convocação de ingressantes para ocupar essas vagas essas vagas ociosas de ingressantes. Uma lista será publicada no dia 27 e a outra no dia 27 de janeiro e a outra no dia 5 de fevereiro. Então é muito importante que os estudantes ingressantes façam essa confirmação, porque se não fizer, ele vai perder a vaga. Por outro lado, nós temos estudantes ingressantes ansiosos para entrarem na UFRN e, portanto, aguardando, se tiver alguma desistência, algum cancelamento de estudantes ingressantes, eles ocuparem essa vaga, é certo? O nosso formato será remoto, da mesma forma que aconteceu em 2020.1. Essa é a forma que podemos realizar neste momento, embora, se aprovado pelo colegiado e pela unidade acadêmica, o centro ou unidade acadêmica especializada, poderão acontecer e estão acontecendo atividades no formato presencial. Então, desde que atenda às condições de biossegurança estabelecidas no protocolo da universidade, né, e que sejam aprovados, é possível sim a realização dessas atividades. E o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Edmilson Lopes Júnior, falou ao Jornal da Educação sobre os apoios que a UFRN vem oferecendo aos estudantes da instituição que encontram-se em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Preparando-se para esse novo momento de retomada das atividades de ensino, mesmo que de forma remota, a UFRN, procurando garantir a inclusão dos estudantes que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, lançou 2 editais para concessão de auxílio digital, de inclusão digital, no valor de R$ 150 para 2 meses, para os estudantes poderem adquirir pacotes de dados móveis, e o auxílio para aquisição de instrumento de informática no valor de R$ 1.200. Esse último auxílio será concedido de forma única, de uma única vez. Já o auxílio de inclusão digital ele será concedido a cada 2 meses, desde que ou até quando os estudantes venham a receber os chips do projeto Alunos Conectados. Os estudantes que foram beneficiados ano passado, que já estão cadastrados no projeto Alunos Conectados, que é do MEC e da RNP, não tiveram acesso a esse edital. Nós estabelecemos como prioridade nesse edital atender aos estudantes ingressantes neste período que agora se inicia. Jornal da Educação. Entrevista. Bom, e para seguirmos na temática retomada das atividades acadêmicas na UFRN nesse momento de pandemia, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato, entidade que representa os docentes da instituição. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Educação. Boa tarde, Edinaldo. Boa tarde a todos os professores e professoras da UFRN, aos mais de 2.400 professores que estão na ativa. Boa tarde também para os nossos sindicalizados, cerca de 2.550 sindicalizados. Professor, queria começar o nosso bate-papo falando sobre os desafios de mais um semestre letivo com o ensino remoto. Olha, primeiramente, Edinaldo, é muito triste a gente estar nessa situação, né? Eu sou professor há 25 anos e pela primeira vez a gente está diante de um cenário perturbador, né? A gente vê na universidade essa cidade vazia, é muito triste. Mas chega a dar uma tristeza. Realmente. Muito triste, muito triste. Eu, de vez em quando, eu caminho por aqui e vejo o quanto ela é importante na vida da gente, no nosso sentimento, na nossa cabeça, né? A universidade é um mundo que a gente, quando entra, acaba sendo absorvido e absorve ele ao mesmo tempo. Então, o Adurne Sindicato, nessa situação, sendo o representante da categoria, ele começa o ano com pautas gerais, que é a questão da vacinação para todos. Infelizmente, nós estamos mostrando ao mundo como não se deve combater a pandemia. É uma coisa que vai ficar na nossa história, marcada na nossa história. Mas a gente vai tentar, nesse ano, diminuir os efeitos danosos que
a pandemia tem sobre a categoria docente e sobre o professor individualmente. Uma das coisas, Edinaldo, me permita, é que nós estamos começando o ano com a pandemia, com essa questão das aulas remotas e com a redução do orçamento das universidades. Então, continua na pauta o sucateamento em plena pandemia. E isso a gente, junto com a federação, iremos lutar o ano inteiro para tentar mitigar os efeitos dessa redução orçamentária em meio à pandemia. Queria que o senhor abordasse agora, inclusive está rodando aqui na Rádio Universitária um spot do Adurne Sindicato que fala sobre a necessidade de ainda não abrirmos as salas de aula. É estratégico essa não abertura nesse momento, né, professor? São dois aspectos que eu coloco pessoalmente. Primeiro, o aspecto sanitário. Todo mundo está vendo aí o que está acontecendo no Brasil e a gente não pode ser irresponsável. Aliás, não apenas no Brasil, na Europa também. Houve a abertura das escolas lá e os governos da Europa estão rediscutindo, porque houve um aumento da contaminação. Então, aqui no Brasil, especificamente na UFRN, eu acho bastante ponderada a posição de mantermos o distanciamento, né, através das aulas remotas. Por outro lado, se você avaliar o custo operacional de abrir as salas de aulas com todos os rigores de proteção sanitária, não cabe dentro do orçamento atual da universidade. É um custo operacional diário imenso, se você fizer a conta abrindo todos os centros, todas as salas, todos os departamentos, recontratação de pessoal. Então eu acabei de dizer, nós estamos com encolhimento orçamentário. E o custo operacional de manutenção da universidade, se fosse abrir, ainda bem que não vai, nessa situação seria imenso. O Proifes Federação me parece que lançou uma campanha essa semana defendendo a vacinação dos professores. Queria que o senhor falasse sobre isso também. Na verdade é o seguinte, o que é educação? Educação é o centro da civilização. Nós não estamos querendo ficar acima das prioridades. Nós respeitamos o elenco de prioridades que foram determinadas nessa situação. Mas nós achamos importante que os professores, e não apenas os professores universitários, mas todos os professores, sejam olhados com um carinho especial. Porque quantos milhares de brasileiros, milhões de brasileiros estão sob a nossa responsabilidade, no ensino básico, no fundamental, no ensino médio e no ensino superior. Então, nós não podemos esquecer esses profissionais. As condições às quais estamos submetidos, em todos os setores, é muito grave e vai ter efeitos muito ruins no processo de ensino-aprendizagem. Os alunos, professor, eles já se adequaram a essa nova realidade do ensino remoto ou ainda existem dificuldades? Olha, eu ministrei 3 disciplinas nesse semestre agora. As dificuldades são imensas. A gente não pode imaginar que uma pessoa que está em casa tem mais facilidade de aprender, não, porque eu estou em casa. Não é bem assim. Você está colocando o espaço de aprendizado dentro da vida cotidiana da pessoa. E quando essas duas se misturam, é um choque. Então, os alunos, eu brinco muito com os alunos e digo, olha, eu vou dar aula para avatares hoje. Mas sabe por quê, Edinaldo? Porque ele está na casa dele, de repente passa um irmão correndo por trás. O cachorro. Eles dizem isso para mim. Outros têm a internet não é boa, se abrir a câmera não presta. Então, tem toda uma situação que causa estresse ao aluno. E nós, professores, devemos compreender, pelo menos eu compreendi isso, transmutar o dia a dia normal para essa situação no processo de ensino-aprendizagem é muito ruim. Ele tem que se inovar. E aí é um desafio. Em 6 meses a gente não pode ter o conhecimento total sobre o manuseio dessas novas técnicas. Nessa perspectiva, professor, a gente vai ter que fazer um breve intervalo. Na volta, queria que o senhor respondesse a respeito do adoecimento das pessoas, não só dos docentes, mas dos alunos, da sociedade, nesse momento de pandemia. Depois de intervalo, pode ser? Agora, 12h44. No próximo bloco, a gente continua aqui com o nosso bate-papo com o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato, entidade que representa os docentes da UFRN. Professores da rede estadual afirmam que só vão voltar às aulas presenciais após vacinação em massa contra o coronavírus. E ainda, Justiça confirma a decisão do MPF de arquivar representação de reitora da UFERSA contra estudante.
professora e pesquisadora do Departamento de Ecologia da UFRN, recebe prêmio de entidade internacional. Esses destaques logo após o intervalo. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Agora 12h, 47 minutos na capital potiguar. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer a você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Extra Classe. A Justiça Federal do Rio Grande do Norte ratificou o entendimento do Ministério Público Federal e confirmou o arquivamento judicial de inquérito policial provocado pela reitora da Universidade Federal Rural do Semiárido, a UFERSA, Ludmila de Oliveira, contra a estudante de Direito Ana Flávia de Lira. A reitora havia denunciado supostos crimes de calúnia, difamação, ameaça e associação criminosa após a estudante se manifestar contra a nomeação dela para o cargo. Ludmila foi nomeada pelo presidente da República, mesmo ter ficado em terceiro lugar na eleição interna. Agenda da Educação. Professora pesquisadora do Departamento de Ecologia da UFRN, Priscila Lopes, é uma das 8 nomeadas para o Programa de Líderes do Oceano de Edimburgo 2021 na Escócia. Entre as atribuições e metas do programa está a participação em encontros de cúpula voltados para os oceanos, como aqueles promovidos pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Na primeira fase, 29 pessoas de 22 países foram indicadas por renomados estudiosos dos impactos humanos nos oceanos do planeta para a disputa do prêmio. Depois, os candidatos concorreram entre si. Ao final, 8 foram nomeados e vão representar, além do Brasil, países como Cabo Verde, Costa Rica, Países Baixos, Palau, Paquistão, Peru e Trinidad e Tobago. Indicada pelo conjunto de sua obra, Priscila Lopes é professora da UFRN desde 2009 e bolsista de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em sua pesquisa, ela trabalha para entender e utilizar o potencial do chamado conhecimento ecológico local, especialmente o acumulado por pescadores como fonte de informação científica quantitativa confiável. Iniciado em 2020, o programa está em sua segunda edição e tem como objetivo apoiar a liderança, a criatividade e a influência de profissionais excepcionais em início e meio de carreira e que estejam trabalhando em soluções para os oceanos e a sociedade. Educação em Pauta. Em audiência virtual com a Secretaria Estadual de Educação para tratar de 11 questões da rede estadual, foram também abordadas as questões da volta às aulas presenciais. O SINT-RN discutiu com a Secretaria Estadual de Educação esses 11 pontos. O SINT, entidade que representa os servidores da educação do Estado, afirmou que as aulas presenciais na rede estadual só serão iniciadas após a vacinação em massa contra a Covid-19. Isto é, quando professores, funcionários e estudantes forem imunizados. Esse posicionamento foi aprovado pela categoria durante a Assembleia Online realizada em 3 de dezembro. No entanto, ficou acertado que o ano letivo poderá começar virtualmente. Jornal da Educação. Entrevista.
Bom, vamos voltar com o nosso bate-papo, nossa entrevista com o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato, fazendo aqui um balanço sobre a volta às aulas, abordando os desafios dos docentes frente a essa nova realidade de pandemia. Professor, o sindicato tem recebido muitos questionamentos, muitos depoimentos de professores que estão se sentindo prejudicados com essa nova realidade? Os dirigentes, os diretores do Adurne Sindicato são professores da ativa. Só temos 2 aposentados, mas o restante são professores da ativa que estão enfrentando esse novo ambiente de trabalho. E as reclamações se referem basicamente a 2 ou 3 aspectos fundamentais. O primeiro é o esgotamento mental. As pessoas estão cansadas mentalmente. É como eu disse anteriormente. Em casa não significa sossego. Tanto é que tem muitos professores pleiteando retorno aos seus ambientes de trabalho. A gente discutiu isso ontem numa reunião que a gente teve com a Progesp, porque o ambiente em casa não é o mais adequado. Portanto, há uma pressão muito grande para que esses professores continuem a produzir satisfatoriamente a educação na universidade. E isso afeta a gente. O segundo aspecto é que muitos professores tiveram que lançar mão de recursos próprios para garantir a qualidade do ensino. Então, ele teve que comprar computador novo, ele teve que fazer pacotes novos, ele teve que assumir todo um custo pessoal para garantir isso. E isso significa realmente uma pressão muito grande na pessoa. O ser humano, nós não somos infalíveis, nós somos falíveis, né? E o professor universitário, que tem uma responsabilidade muito grande de fornecer a informação para que o aluno possa desenvolver o conhecimento, foi pego assim de surpresa, como toda a humanidade, e a gente ainda está sofrendo sequelas disso. Eu só queria chamar a atenção que o Adurne Sindicato, inclusive, está junto com a UFRN, ontem a gente discutiu sobre isso, junto com a Progesp, para fazer uma espécie de grupo de trabalho para avaliar esses impactos na vida das pessoas. Porque aí a gente, como representante da categoria, quer dimensionar o efeito dessa situação entre os professores. E nós vamos produzir uma enquete, não sei quando é que vai ser lançada, talvez na semana que vem, perguntando ao professor o que é que ele pensa acerca do calendário acadêmico da UFRN, que foi aprovado pelo CONCEP e que fracionou as férias dos professores. Então a gente vai perguntar aos professores como é que ele vê isso, né, para que a gente possa tomar posições. Professor, a respeito dessa questão do adoecimento, né, com esse trabalho remoto, nós fomos ouvir o professor Alex Reineck, ele é professor do curso de Psicologia da FACISA, UFRN, também é diretor do Adurne Sindicato. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acredito que esse tema da saúde mental ele merece destaque especial, afinal de contas a própria Organização Mundial de Saúde tem dito que é uma epidemia dentro da pandemia, né? Isso levando em consideração o crescimento vertiginoso, né, das situações de crise, de sofrimento mental. A gente está falando de uma tragédia, né, em que perdemos aí mais de 212 mil pessoas, né, praticamente todas as famílias e pessoas, se não a si próprio, mas também, né, alguém próximo aí, muitas vezes de maneira mais trágica, tem enfrentado a pandemia. Então, toda a situação de crise, né, ela gera um abalo na saúde mental. E a gente está falando de uma crise generalizada, seja sanitária, seja social, né, uma verdadeira tragédia. E falando especificamente do trabalho docente, a gente, ao iniciar um trabalho de casa, né, fica muito sobreposto o limite entre casa e trabalho. Ele fica completamente junto, né, num dia a dia que gera bastante desgaste, né? Então são horas na frente do computador, a necessidade de conciliar com as demais pessoas da casa, né, com as atividades, as rotinas do cuidado diário. A gente tem também, não pode deixar de falar na dimensão geracional do processo, né, no uso das tecnologias. Nem todo mundo tem familiaridade, né, com essas novas linguagens e ferramentas. Eu diria que diferente de uma educação à distância, a gente tem feito uma educação em confinamento.
E o campo da saúde mental já vem há muito tempo mostrando os efeitos do aumento do sofrimento nas situações de confinamento. Então, ansiedade, angústia, um luto interditado, medo da morte, do contágio, o aumento do uso de substâncias psicoativas, o uso prejudicial também, a irritação à solidão, são questões bastante frequentes, né, que são relatadas. E eu diria, né, que a universidade é fundamentalmente um local de encontros de várias manifestações da cultura, do conhecimento, é também da convivência e da presença. Isso só será possível de ser retomado com as pessoas vacinadas e protegidas. Temáticas extremamente novas para todo mundo, né, professor? Olha, o que Alex falou é uma verdade absoluta. Eu, como ser humano, sabe, Edinaldo, é muito complicado essa situação. A gente ainda não tem ainda a dimensão disso, porque eu conversando com um colega meu, ele dizia o seguinte: ele esperava que esse confinamento, como o Alex disse, se reduzisse a 2, 3 meses. E o tempo foi passando, isso foi em março, e nós já estamos perto de março, ou seja, 10 meses confinados, né? Os que ainda têm medo da morte estão respeitando as regras. Os que querem brincar e dançar com a morte vão para as ruas, contaminam seus entes queridos e acabam vendo surgirem tragédias entre os familiares. E a responsabilidade nossa de professor é não apenas conosco, mas com a ciência. Ou seja, os 2.400 professores da ativa do UFRN estão dentro desse universo caótico, tentando achar uma boa forma de enfrentá-los. O sindicato vai dar o suporte possível e necessário para que esse professor tenha um ano, pelo menos, razoável em termos de saúde. Bom, professor, já são 12h58, já estamos no finalzinho do programa. Deixar espaço para o senhor se referir aí, né, se chegar mais próximo aí desses professores nesse início de semestre, né, nesse momento novo em todos os sentidos e para todo mundo. Olha, eu queria deixar aqui uma mensagem para os colegas, uma mensagem de otimismo, mesmo numa situação tão grave como a que nós estamos passando. O sindicato permanecerá atento à situação dos professores na UFRN, permanece na luta pela melhoria da qualidade de vida desses professores e também pela manutenção dos seus direitos a nível nacional, porque nós estamos enfrentando um governo que quer trucidar as universidades e institutos federais. Nós não esquecemos das nossas pautas. Nós temos um núcleo de direitos humanos, nós combatemos todos os preconceitos, todas as espécies de assédios, enfim. A nossa estrutura sindical está a serviço da comunidade docente, da comunidade acadêmica e em defesa da UFRN e da vida. Ok, conversamos aqui com o professor Wellington Duarte, presidente do Adurne Sindicato. Professor, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Jornal da Educação. Agora 12h59. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou Edinaldo Martins, prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até a próxima sexta. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.